Queridos, espero que vocês tenham tido uma semana boa, na graça de Deus. Amém? E essa semana vai ser melhor ainda, né? Com a graça do Senhor, nós vamos prosseguindo. Eu já gostaria que nós pensássemos um pouquinho num tema que é, no meu ponto de vista, notório na nossa sociedade e que pode estar paulatinamente ou de uma maneira muito forte entrando na igreja, que é o tema da corrupção. Corrupção. A gente ouve falar em corrupção no nosso país já há algum tempo, não é verdade? Mas a gente ouve isso no sentido político e econômico, né? Inclusive tem hoje aí vários políticos que estão presos, outros estão sendo ainda investigados, uma coisa que vai longe, né? Um negócio que está longe, estão querendo anular uns ali, mas isso é questão que eles mesmos, quem corrompe é quem faz a lei, então eles de vez em quando fazem essas coisas. A gente ouve isso. E a gente vê também a nossa sociedade se corrompendo cada vez mais. Cada vez mais a sociedade está se corrompendo. E temos notado também a corrupção espiritual. Quando muitas vezes a Igreja de Cristo Jesus, por mais que esteja aumentando em número no país, está deixando se corromper pelo pecado. E a Escritura Sagrada nos traz alguns ensinamentos para a gente detectar quando está havendo uma corrupção, quando a corrupção espiritual está acontecendo. E eu gostaria de tratar isso com os irmãos hoje. Alguns sinais da corrupção espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 17. Livro de Juízes, capítulo 17. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes. Sétimo livro do Antigo Testamento, sétimo livro da Bíblia. Capítulo 17. Nós vamos ler todo o capítulo. Nós vamos trabalhar o capítulo 17 e alguns trechinhos do capítulo 18. Tá? Juízes 17. Todo o capítulo são 13 versículos. Depois, mais tarde, nós vamos trabalhar um pouquinho, alguma coisa do capítulo 18, que traz o mesmo tema. Tá? Amém? Vamos fazer a leitura alternada. Eu leio os versículos ímpares e vocês, irmãos, leiam os versículos pares, pode ser? Vamos lá, então? Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Assim, restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo.
E assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Havia um moço de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá, e vou ficar aonde melhor me parecer. E consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Por enquanto, até aqui. Vamos falar com Deus, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Vamos estar consagrando as nossas vidas a Deus nesse momento. Vou pedir ao Maurício Fião que esteja orando por nós, por favor. Amém. Meu irmão, repita comigo o versículo 6. Põe o versículo 6, por favor, aí, Márcio. Juízes 17, 6. Vamos dizer todos juntos? Vamos lá? Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. Cada qual fazia o que achava mais reto. Certamente você já ouviu muitas pessoas dizerem assim: vai e faz o que o seu coração pede, faz o que o seu coração manda, não é isso? Esse é o conselho que muita gente dá para as pessoas. Você sabe que isso é um dos indícios muito fortes de que realmente as coisas vão dar errado. As coisas não vão dar certo. Não é? Porque o coração do homem é corrupto. E quando a gente trata de fazer apenas aquilo que está dentro do nosso coração, a chance da gente fazer mal é muito grande. E o povo de Israel, detectado aqui pelo autor do livro dos Juízes, viu que naqueles dias o povo estava fazendo aquilo que ele achava por bem. E verificou-se a corrupção do povo de Deus naqueles dias. O livro de Juízes mostra para a gente que, embora o povo de Deus tenha sido governado por juízes, ele, ao longo da sua história, foi se deteriorando espiritualmente. Os juízes eram incapazes de controlarem a vida espiritual e moral do povo. Então, o autor do livro dos Juízes, a gente não sabe, alguns falam que pode ter sido o profeta Samuel,
mas não existe uma certeza sobre isso. Ele era a favor da monarquia. Ele achava que a monarquia era uma maneira mais melhor para conduzir o povo de Deus. Por isso que ele diz, naquele tempo não havia rei em Israel, né? E ele foi mostrando que ao longo da história, o povo cada dia mais foi se afastando do Senhor e se corrompendo. Primeiro espiritualmente, depois moralmente. Os capítulos 17 e 18 vão mostrar o declínio espiritual do povo. E os capítulos seguintes, 19 até 21, vão mostrar o declínio moral do povo, chegando num ponto extremo. E hoje eu queria conversar com vocês os indícios do declínio espiritual do povo. Como nós verificamos aqui que o povo de Israel se degenerou, se corrompeu espiritualmente. E esse declínio foi mostrado aqui pelo autor, ilustrado no caso de um homem chamado Mica, que vivia no norte de Israel, numa região de montanha, onde foi ali dado para Efraim. Ele era efraimita. Quem foi Efraim? Efraim não. É parente de Jacó, mas não é filho. É neto. Filho de quem? José. Ai, a garganta está ruim. José. De quem? De José. Isso. Efraim é filho de José. Vocês lembram que na divisão da terra, Deus não deu terra aos levitas, mas a José, Deus deu 2 porções aos filhos deles, Manassés e Efraim? Lembram disso? Esse homem, Mica, possivelmente descendente de José, demonstra na sua vivência a corrupção religiosa, a corrupção espiritual do povo. Demonstrado assim em dois grandes tópicos. Na falha com respeito à adoração, e, em um segundo tópico, a falha com respeito à liderança espiritual. Então, ele vai indicar 2 coisas. A falha com respeito à adoração. A adoração não é conforme a vontade de Deus. E, em segundo lugar, a liderança não é uma liderança firmada nos princípios da lei do Senhor. Tá? Então, sobre esses 2 elementos, nós vamos trabalhar nessa manhã. Primeiro que nós falamos é sobre a adoração. Vejam, queridos, que a adoração era uma adoração falha, no sentido de que ela era sincretista. O que é sincretista? Misturada. Adorava a Deus, mas adorava-se também outros ídolos. Tinham práticas que demonstravam que Mica não conhecia a vontade de Deus, não sabia como deveria adorar ao Senhor, ou se sabia, tomou a decisão de não fazer conforme a vontade de Deus. Veja a família dele.
Tudo começa com a mãe. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por causa do quê? Por cuja causa o quê? Deitavas o quê? Veja quem era a mãe dele. Era uma mulher que deitava maldições. Uma espécie de bruxa. Exatamente. Alguém que praticava uma ação proibida pelo Senhor. De adivinhação, de prognóstico. Deuteronômio, capítulo 18. Roubaram dela. Na verdade, o filho. O filho tirou aquele dinheiro, que, coincidentemente, é o mesmo dinheiro que foi dado a Dalila para vender Sansão, né? Para enganar Sansão. Ele pegou, surrupiou da mãe, mas devolveu. Só que esse dinheiro foi usado por... Ela ganhou de que jeito? Fazendo essa prática. Deitar maldições. Deuteronômio 18. Deixa eu achar aqui. Isso, 9, 10 a 12. 9 a 12. Quem pode ler para a gente? Deuteronômio 18, de 9 a 12. Obrigado, Cida. Então veja que esse tipo de prática que a mulher, que a mãe de Mica fazia, era proibida aos filhos de Israel. Então, a mãe de Mica já começava a usar esse tipo de coisa. Buscava a prática de maldições. Ora, quando o povo de Deus mistura a fé cristã genuína com esse tipo de coisa, é um sinal de que as coisas estão andando mal, tá? Que está se deteriorando. Pois não. Acontece mesmo. A gente vê, às vezes, muitos crentes, quando ficam doentes, pedem oração na igreja e depois buscam um benzedor para benzer o filho, para benzer ele, né?
É. Então, existem cristãos que acham que os signos realmente agem na vida deles, né? Qual é o seu signo? Ah, eu sou tal. Né? Vai misturando essas coisas e achando que está tudo certo, está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Deus não gosta desse tipo de coisa. Deus não gosta disso. Até mesmo a gente precisa tomar cuidado com algumas profetadas aí de irmãos que chegam nos cultos e dizem: olha, Deus me revelou isso. Cuidado com essas coisas. Primeiro que revelação, do ponto de vista bíblico, é algo novo. É algo que estava oculto e que foi agora tirado o véu. Revelar é isso, é tirar o véu. Tá? Quem levantou? Pois não, Karine. Tá, a gente já chega lá. Esse é o segundo, além dessas superstições, né, que nós estamos falando aqui, que muitas vezes entra devagarinho na vida da igreja, existe a idolatria. Tá? Mas, gente, tome muito cuidado com essas coisas. Não deixe essas coisas entrarem na sua vida. Hoje, existe o lencinho que vai te curar de alguma coisa, o raminho que vai fazer você prosperar com alguma coisa, a água que você bebe e aquilo lá vai limpar você por dentro. Cuidado com essas coisas. O que purifica o nosso coração e a nossa alma não é a água, nem a água do batismo, mas é o sangue de Jesus Cristo. Tá? Então, a igreja vai se corrompendo quando ela se prostra às superstições. Coisas que Deus detesta, vai deixando entrar na igreja. Tá? O segundo elemento desse culto errado, dessa forma de culto, de adoração ao Senhor, é exatamente isso, a idolatria. Com aquele dinheiro, né? O dinheiro antigamente, ele não é que nem o nosso dinheiro aqui. Ele era normalmente feito de prata ou de ouro. Tá? Então, Mica devolve para a mãe. O que a mãe fala? O que a mãe faz com o dinheiro? Como é que é? Isso, manda lá para os ourives, e eles transformam aquele dinheiro em ídolos, em imagens. E ele passa então a adorar aquela imagem. É a idolatria. Mas notem uma coisa aqui no texto, que é importante a gente entender. Versículo 3, preste atenção aqui. Assim restituiu os 1000 siclos de prata à sua mãe. Aí o que a mãe disse? De minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor. Para quem? Para Deus. Mas de que forma ela dedicou ao Senhor? Fazendo ídolos. Ela estava achando que estava agradando a Deus, fazendo ídolos.
Essas imagens, Karina, são de deuses, não são fotografias, não são quadros, nem esculturas, né? Onde não há a intenção de adoração. Então, não tem problema você ter se você tem uma fotografia em casa dos seus pais, ou sua lá, ou você tem um enfeite ali com uma pessoa, não tem problema nenhum. Tá? Eu só não aconselho assim, que esse enfeite seja Buda. Tá? Esse não, porque o Buda é considerado um deus na religião budista, tá bom? Mas não tem problema, você tem uma escultura em casa, desde que você não se ajoelhe a ela para adorar, nem faça oração para ela, tá? Porque são atos de adoração. Tá bom? Então, Mica coloca os deuses e passa a adorar os deuses, os ídolos. Pois não. Meu irmão, a situação era o seguinte no mundo que eles viviam. 99,999999 de todas as nações eram politeístas. Todo mundo era assim. Só Israel não era. Só Israel adorava um só Deus. Em tudo que é lugar que as pessoas vissem, nas cidades, nos países, lá todo mundo adorava 1, 2, 3, 10 deuses. Então, o mundo daqueles dias era assim, a consciência das pessoas era assim. Só para o judeu que adorava um só Deus. São raríssimas as religiões naqueles dias monoteístas. Raríssimas. A maioria, a grande maioria, era politeísta. Então, era o mundo que eles viviam. Você está entendendo? É que nem a gente vive hoje. A pressão que nós sentimos no mundo é a mesma pressão que eles sentiam daquela época. Certo? As práticas morais do mundo eram as mesmas que impostas a Israel daquele tempo. Não pense que eles são tão isolados quanto a gente acha que eles são. Às vezes a gente faz a ideia de que Israel estava lá cercado no mundinho deles e que não tinha contato com outros povos. Não, havia sim muito contato entre os povos. E até mesmo Deus diz assim para eles: vocês vão destruir essas nações que eu falei para vocês, vocês vão acabar com elas, porque se vocês não acabarem com elas, elas vão servir de tropeço, de pedra de tropeço para vocês, de laço para vocês. Israel não destruiu essas nações. Não todas elas. Então, o mundo daquele jeito, daqueles dias era assim. Com certeza. Do que influenciar o mundo ao contrário. Verdade. Por isso que a Bíblia deixa esses exemplos para a gente. Porque, na verdade, se a gente não tomar cuidado, a gente vai se corrompendo da mesma maneira que eles. Mudam algumas coisas. Hoje nós temos carro, televisão, internet. O nosso conhecimento do mundo é muito maior do que deles. Mas o homem é o mesmo. O coração do homem é o mesmo. Né? Tá bom? Pois não. Que lá fora é melhor do que a gente aqui. Tomando, bebendo cerveja. Exatamente.
Exatamente. A gente vê isso para os jovens, né? É muito mais atrativo eles estarem num bar ali, conversando com os outros jovens, bebendo, comendo, rindo, cantando, do que estar na igreja numa reunião de oração. Não é verdade? É chato. É chato estar na igreja, né? Melhor estar lá fora. Mas essa é a experiência, né? Quando a gente abre espaço para a idolatria, nós estamos vendo a corrupção aberta e escancarada no povo de Deus, né? E o nosso mundo é assim. Eu estava até conversando um pouquinho mais cedo com os presbíteros lá, né? Como é arraigada a idolatria em algumas situações, né? Como é arraigada. Uma mensagem no Facebook e tal, uma pessoa que perdeu o ente querido, e ele faz aquela homenagem, né? Vou sentir saudade, tal. Bonito ali a despedida, né? Aí, em determinado trecho, disse assim: olha, Nossa Senhora resolveu levar você. Eu sei que você amava a Nossa Senhora, tal. Aquela pessoa colocou em Nossa Senhora a posição de quem? De Deus, de Jesus. Não é verdade? Quem leva para si não é Nossa Senhora, quem leva é Deus. De sorte que nós vivemos numa sociedade arraigada na idolatria. Isso é um sinal de declínio espiritual. Se a gente for ver superstição e idolatria, nós estamos vendo aí que a nossa sociedade está corrompida. E a igreja não pode entrar nessa corrupção. Agora, só quero lembrar vocês que a idolatria não quer dizer apenas a adoração física a ídolos, a imagens, que é chamado iconolatria. Não é? Você pega uma imagem da Virgem Maria, por exemplo, como é o caso que eu dei ali, você vai e reza a Ave Maria para ela e pede para ela a Ave Maria e faz lá o negócio da cruz, que nem se faz na Igreja Católica. Porque é adoração mesmo, gente, não é... Eles dizem assim, não, são só imagens para a gente lembrar. Não é imagem para lembrar, não. É que ela é adoração mesmo. No momento que você ora para alguém, no momento que você canta para alguém, no momento que você homenageia alguém, com a intenção, da mesma maneira como você iguala aquela pessoa a Deus, aquilo lá é adoração. No nosso caso, como a gente não tem imagem, vocês podem olhar aqui, a única imagem que vocês vão ver é de ventilador, caixa de som. Você não vai ver nada aqui de Maria, de Pedro, de João, de São Paulo, de São Pedro, São Benedito. Né? Qual é aquele das causas impossíveis? Quem é? Hã? Você sabe, né? Santo Expedito, das causas possíveis. Agora em dezembro tem o Cosme e Damião, né? Já passou? Você sabe, né? Estou brincando. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, isso é só para a gente descontrair um pouquinho. Deixa eu só concluir, eu já dou a palavrinha para você. A nossa adoração, a nossa idolatria, às vezes, não está ligada a imagens, mas está ligada ao quê? Ao nosso egocentrismo. Nós somos o nosso próprio Deus.
Quando eu amo mais a mim do que a Deus, isso é idolatria. Porque a palavra de Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua força. Quem a gente ama mais é nosso Deus. Maria Pastora, pode falar. Entendi. O terceiro elemento que eu quero só chamar a atenção dos irmãos aqui, nesse caso, a mulher era supersticiosa, mandou fazer os ídolos, e aqui chama que a casa de Mica virou uma casa de ídolos, ou seja, um templo. Virou um templo, uma casa de ídolos, como se fosse um templo. E quem é que determina o lugar do templo na Escritura Sagrada? Foi Davi? Foi a tribo de Judá, de Levi? Só quem é que pode determinar é Deus. A forma que nós adoramos, ela deve ser conforme a vontade de Deus. E isso é reforçado aqui também, queridos, quando Mica, no versículo 5, depois que ela fez o ídolo, a casa dele virou uma casa de ídolos, né? Ele pegou e fez do seu filho sacerdote. Quem determina quem é sacerdote? Somente Deus. E Deus determinou que o sacerdote, nos dias do Antigo Testamento, viria de onde? Da tribo de Levi. E não de um efraimita, filho de Mica. A adoração, gente, a Deus não pode ser da maneira como eu acho. Não deve ser da maneira assim, bom, se me satisfaz, é assim que eu vou fazer. Não é assim, isso é muito sério. Nenhum de nós pode mudar a lei de Deus sobre a adoração. Cuidado com inovações. Cuidado com inovações. Não, a cruz é um símbolo cristão. Tá? Nós não precisamos de símbolo nenhum. A verdade é essa. Nós não precisamos. Mas a cruz é um símbolo que lembra a gente do sacrifício de Jesus. O que a gente não aceita é aquele Jesus crucificado ali da Igreja Católica. Não, primeiro porque tem a imagem de Jesus e a gente não sabe se aquela imagem está certa de Jesus. A gente não aceita a imagem de Deus feita de maneira nenhuma, né? A gente tem que tomar até muito cuidado quando se faz revista de escola dominical, assim, que põe a figura de Jesus. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque esse chamado estereótipo, né, que é um modelo de Jesus barbudo, olhos azuis, cabelo... Quem disse que é assim? A gente não tem descrição nenhuma de Jesus na Bíblia Sagrada. Isso nos foi passado ao longo de vários centenas de anos, né? Desde a Idade Média que começou a se usar essa prática de pintar Jesus.
Aí diz que foi daquele santo sudário, sabe? Aquele lenço que diz que está lá, que a gente não sabe também se é verdadeiro ou não. Muito possivelmente não é. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de imagem. Né? Inclusive, para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha no símbolo da IPB. Né? Quem lembra que era esse símbolo há uns anos atrás? Tinha uma pomba suicida, né? Uma pomba para baixo, né? Que para simbolizar quem? O Espírito Santo. O Supremo Conselho disse assim: bom, gente, nós não estamos autorizados a fazer nenhum tipo de simbolismo com a Trindade. Então, nós não podemos ter na nossa imagem de igreja algo que simbolize Deus. Né? Então, tiraram a pomba. Foi tirada a pomba. Hoje está só assim a sarça. Né? A sarça, ela lembra a conversa de Deus com Moisés, mas ela não simboliza Deus. Não, ela não tem. Deus não é. Você não olha assim e vai dizer assim, não, Deus é uma sarça. Não é assim. Então, gente, muito cuidado com isso, com a idolatria do coração, que é o que mais importa. Tá? A idolatria do coração. Vamos seguir, que o nosso tempo é curto. O segundo elemento que eu quero chamar a atenção de vocês é a liderança. Deus escolhe pessoas para liderarem o seu povo. Mas essa liderança precisa ser fiel. No começo, estava tudo bem, Mica lá com seu filho, de repente aparece na história um moço. Um moço de Judá, que era levita. Né? Lembro para vocês, a tribo de Levi não tinha recebido terra, não tinha recebido herança. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, dedicou os levitas ao serviço do tabernáculo, do templo, e designou alguns lugares para que os sacerdotes, com os levitas, pudessem ali ter um lugarzinho para eles poderem plantar, colher, quando não estivesse no serviço do templo. O levita era consagrado ao templo, ao trabalho no templo. E chega esse moço, no versículo 8, diz que esse moço partiu da cidade de Belém de Judá para ficar, de que jeito? Onde melhor lhe parecesse. Está vendo aí de novo? Cada um fazia o que achava que devia fazer. Ora, aquele levita não tinha que escolher o lugar onde é que ele tinha. Deus já havia determinado. Aquele homem que devia se consagrar ao Senhor, que devia trabalhar na causa de Deus, vai e faz aquilo que o seu coração manda. Cuidado. Cuidado. O coração da gente é enganoso. A palavra de Deus é certa. Mas o coração da gente é enganoso. Não faça aquilo que o seu coração quer. Faça aquilo que a palavra de Deus determina. Continuando, só para a gente correr um pouquinho. Esse moço vai para a casa de Mica e diz, olha, eu sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer, versículo 9. Então, lhe disse Mica, fica comigo e sê-me por pai e sacerdote. Ele chama ele para ser o sacerdote da casa de ídolos. E cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. O que aquele levita estava procurando?
vantagem. O servo de Deus, dedicado à obra do Senhor, ele precisa do sustento. Precisa sim. Não tenha dúvida disso. Os dízimos, tanto no Antigo Testamento quanto as ofertas no Novo Testamento, uma das finalidades é o sustento daquele que se dedica à obra do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo diz que aqueles que se dedicam deveriam receber salário. Paulo confirma a mesma coisa. Nós não temos dúvida de que aquela pessoa que se dedica à obra do Senhor, como se dedica integralmente à obra do Senhor, ele precisa de sustento. Tá? Isso é bíblico. Não existe qualquer tipo de contrariedade disso. Tem gente que diz, o pastor tem que trabalhar igual a gente para ganhar salário, não tem que ganhar salário na igreja. Se ele se dedica integralmente à igreja, se ele dedica ao trabalho da igreja, ele tem que receber. Ele tem que se sustentar. Mas o ministério de Deus, como pastorado, ele não deve ser feito por conta de salário. O ministro, segundo a palavra de Deus, ele não pode ser ganancioso. E o que nós vemos nesse levita é que ele era ganancioso. Havia já a determinação de Deus para o sustento dos levitas, sacerdotes e levitas. Todo ano, as pessoas deveriam entregar da renda ao Senhor, de animais, de colheita, e aquilo lá ia servir para os levitas. As ofertas, algumas ofertas consagradas eram para o sacerdote e para o levita, né? Os dízimos eram para os sacerdotes e levitas. Agora, me parece que esse levita aqui, ele queria ganhar mais. Ele queria aquilo que era além do que Deus havia provisionado. E tanto é verdade que no capítulo 18, a gente não leu o capítulo 18, mas depois vocês dão uma olhadinha. No capítulo 18 também tem vários erros aqui, a gente não vai poder trabalhar todos eles, mas dá uma olhadinha. Versículos 18 em diante, 18, eu vou ler, preste bem atenção aqui. Entrando, pois, eles, os danitas, eles são os danitas, pessoal da tribo de Dan, pois na casa de Mica, e tomada a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, disse-lhe o sacerdote: que estás fazendo? Eles lhe disseram: cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem, do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Ele era sacerdote de uma casa de ídolos, agora ele ganhou uma oferta de emprego melhor. Seja sacerdote de uma tribo inteira de Israel. Não é melhor? Não é uma promoção para você? Antes de ser sacerdote de uma casa só, de uma família, de ser de uma tribo inteira. Aquele cara não pensou duas vezes, aquele sacerdote. Vou para um emprego melhor. Ora, gente. A liderança da igreja deve colocar o coração acima do dinheiro. Acima do dinheiro. Infelizmente, hoje a gente vê alguns pastores colocando o dinheiro acima do coração, da vocação. Infelizmente, hoje a gente vê isso. Isso é sinal da corrupção espiritual. Tá?
Volto a repetir para os irmãos, não é pecado a igreja pagar o seu pastor, e deve pagar, e quanto melhor pagar, melhor. Mas quando o coração do sacerdote está nos bens materiais, no dinheiro, inverteu-se o valor. Quando a gente vê o que muitas vezes nós temos visto hoje, a gente vê que a corrupção está entrando na igreja evangélica brasileira. É só a gente analisar assim. Há uns anos atrás, você ia nesses congressos, não tem congresso para pastores e líderes, né? Você ia nesse congresso, boa parte dos pastores ia de ônibus, porque às vezes nem carro tinha. E alguns tinham carro, eram carros mais populares para a época. Nos estacionamentos a gente via assim, alguma coisa. De carro assim, popular, na época. Né? Os melhorzinhos geralmente eram dos presbíteros, geralmente. Um ou outro pastor tinha lá no coisa. Hoje você vai nesses congressos, gente, é só aqueles carrão. Ou só carrão. Estacionamento lá, caminhonetona, carro de luxo, BMW, tudo da pastorzada. É ruim? Não é ruim, mas a gente vê que as coisas mudaram. Alguma coisa mudou na história aí. Ou a igreja está pagando muito bem os seus pastores, ou então alguma coisa está assim. A igreja tão rica, que não estavam antes. Infelizmente, é uma realidade que a gente vê. É que muitas vezes os líderes da igreja estão deixando de servir a Deus conforme a vontade do Senhor. Liderança fraca. O segundo traço de corrupção que a gente vê nesse sacerdote, nesse levita, além dele ser um interesseiro financeiramente falando, é que ele deveria servir ao Senhor, e ele foi servir aos ídolos. Ele se vendeu para servir os ídolos. Gente, nós somos chamados para servir ao Senhor, não para servir ídolo, não. Tá? E eu estou para dizer uma coisa para vocês sobre algumas lideranças aí que eles querem ser deuses. Eles querem ser deuses, gente. Alguns líderes são praticamente adorados pelos seus fiéis. São adorados. Todo o respeito e toda a honra deve ser dada, sim, à liderança, ao pastor, presbítero, diácono, mas nunca idolatrar. Não idolatre os seus ídolos. Tem gente que é assim. Em Jundiaí, numa igreja lá em Jundiaí, o líder da igreja, ele só vem para a pregação. Ele só prega lá, e ele vem do fundo, ele não está aqui no púlpito. Ele vem do fundo da igreja, né? Entra triunfalmente, cheio de segurança do lado, e as pessoas levantam e querem, como eles dizem, querem tocar nele. Ele vai lá e dá a palavra. Ele se torna um Deus. Cuidado com isso. Não idolatre a liderança. Tá? Respeite, mas nunca idolatre. Então, a corrupção se mostra quando a gente inverte o valor. Adorar o homem e não a Deus.
a adorar o homem e não a Deus. Tá? Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma igreja, esse pregador, ele orava, pegava as pessoas caía no chão, tremia lá no chão. E uma certa pessoa, conhecido nosso, ele orou, ele ficou em pé. Orou de novo e ficou em pé. Caiu, ele disse, eu não senti nada. Falou assim, não senti nada, vou cair. Não senti nada. Porque ele não caiu, ele foi taxado como incrédulo na igreja. Ele ficou de escanteio. Pode ver. Ah, tá. Ele ficou de lado na igreja, porque ele não caiu. Porque ele desacreditou a liderança da igreja. O Pedro me disse que alguém queria fazer uma pergunta. Levantou a mão. Quem foi? Oi, Maria, pode falar. Isso. Os dízimos serviam para essas duas finalidades: para o sustento dos sacerdotes e das viúvas, órfãos, jornaleiros, né, aqueles mais necessitados. Sim, com certeza. Eu entendi a sua colocação. Os dízimos servem também para finalidade social, né? Não só do sustento dos ministros. O dízimo para os órfãos e as viúvas, sem dúvida nenhuma. Não tenha dúvida disso. O dízimo era usado para essas duas finalidades. Né? Hã? Quando tem para fazer, quando tem. Tá. Então, gente, aquele sacerdote se corrompeu. Na visão do autor de Juízes, nem os juízes, nem os sacerdotes eram aptos naquele momento para dirigir o povo de Deus. Por isso que ele diz que precisava de um rei. E a gente tem um rei na igreja. Quem é o rei? Jesus. Então lembre-se disso, gente. Não vamos deixar que a corrupção entre aqui. Ela está permeando a igreja de Cristo Jesus. A gente já vê muita superstição na igreja, a gente vê idolatria na igreja, a gente vê muita cobiça na igreja, a gente está vendo muita idolatria à liderança da igreja. Não deixe que isso entre aqui. Pois não. A gente tem que ter sabedoria para ver, porque a árvore de Natal não tem problema nenhum nela. O simbolismo, não existe nenhum simbolismo oculto. O pessoal diz simbolismo oculto da coisa. Fala até do dia de Natal, né? Dia 25 de dezembro, se for pegar um testemunho de Jeová, ele vai te contar certinho, dia 25 de dezembro, auspício do sol. Então, é o dia maior do ano, que era dedicado ao Deus Sol naquele dia, e havia muitos adoradores. Aí, quando o imperador
romano, lá em 312, Constantino decretou que o cristianismo seria a religião oficial do império. A igreja, para não perder as pessoas lá, colocou o dia de Natal, dia 25 de dezembro. Você vai ouvir um monte de história. Um monte de história. A árvore de Natal era dedicada lá na Alemanha, os nórdicos, aos deuses vikings. Gente, se você for procurar na internet, você vai achar um monte de explicação para uma coisa. Se isso traz problema na igreja, não põe árvore de Natal, que não vai fazer. Natal não vai ser menos Natal com árvore ou sem árvore de Natal. Tá? O que importa no Natal não é o dia 25 de dezembro. Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. É muito provável, 90% de chance que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Muito provável isso. E daí? A Bíblia está lá, o dia lá, no calendário. Não. Não existe. Existem, assim... existem, assim, especulações entre fevereiro e abril. Por algumas questões, assim... 25 de dezembro lá em Israel é inverno, né? E no inverno, alguns cogitam assim, os pastores não ficavam nos campos ali, eles iam se esconder porque era frio de noite, e lá diz que os pastores estavam lá no campo, então, diz, então possivelmente não foi porque era inverno e tal. Mas, gente, isso é tudo bobagem, de dizer... Querer achar a data de Natal, isso é bobagem. Todas essas coisas não devem suplantar aquilo que é importante. A árvore não é mais importante que Jesus. Tá? O chocolate não é mais importante que a Páscoa. Certo? O importante é o que está por trás. Se você, na sua casa, não quer colocar árvore de Natal, não coloque, Deus te abençoe. Se você quer colocar, pode colocar, não tem problema nenhum. E Deus te abençoe do mesmo jeito. Mas lembre-se disso, o seu Natal ou a sua Páscoa só será verdadeiro se você souber exatamente o que está acontecendo ali, naquele dia. O nascimento de Jesus e a morte e ressurreição de Cristo. Na sexta-feira da Paixão, se você gosta de comer peixe, manda ver, meu irmão. Coma. Não tem problema nenhum, coma peixe. Você não vai virar católico porque você come peixe na sexta-feira. Mas se você quiser fazer um churrasco, com muita discrição aí eu digo para você, faça o seu churrasco. Com muita discrição, porque você pode ter vizinho católico que pode aí achar ruim. Aí, por causa do testemunho, é melhor você fazer com muita calma. Mas pode comer carne à vontade, não tem problema nenhum. Não é o peixe que faz da sexta-feira ser algo importante. Mas, meus irmãos, o mais importante é a gente adorar a Deus da maneira como Ele quer que a gente faça. Da maneira que Ele acha que deve ser. Que Ele nos ensina na Escritura Sagrada. O princípio espiritual da adoração é: importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Fique de olho, para que a corrupção espiritual não adentre essas portas. Amém? Vamos orar? Pai, abençoa-nos com a Tua graça e misericórdia, para que a gente possa, com a sabedoria do Senhor, não permitir que a corrupção espiritual entre na nossa casa, entre na nossa família, entre no nosso coração e entre na porta da igreja.
Que essa igreja seja sempre, ó Deus, uma igreja que invoque o Teu nome em espírito e em verdade. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.